Agora eu quero compartilhar algo muito profundo com você, porque isso tem muito a ver comigo, com você e com toda a humanidade. Eu quero compartilhar a graça como um instrumento de salvação. Nós somos o que somos por causa da graça que opera em nossos corações. É isto, simples como eu estou dizendo. Por quê? Porque esta é a revelação que Paulo trouxe e a qual ele se referiu na sua própria vida espiritual. Ele estava dizendo, isto aconteceu comigo. E eu quero revelar isso a vocês, porque vai acontecer com vocês. Eu amo a Bíblia, porque ela é assim, ela é uma palavra só para todos. Então, aquilo que Deus me revela, está revelado para todos, é o caminho para todos. Nós não somos diferentes, não há cultura, não há cidade, não há país, há um ser humano. E o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Então Paulo diz assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, ou seja, pelo Pai, não se tornou vã. Então veja bem, quando ele diz não se tornou vã, ele está querendo dizer, ela operou alguma coisa em mim, ela mudou alguma coisa no meu interior, certo? Ele diz assim, antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Olha só. Essa graça nos gera ânimo para trabalhar. Todavia, não eu. Veja bem, não fui eu que fiz isso, mas a graça de Deus comigo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, é isso que ele revela. Então nós vamos partir desse princípio aí. Nós vamos partir desta visão que ele nos revela e vamos então entender isso, como isso se aplica para nossas vidas. Então Paulo menciona a graça duas vezes no mesmo versículo. Na primeira, ele aponta a graça como sendo o veículo da salvação. Sabemos como foi sua conversão? Ela aconteceu naquele caminho para Damasco. Quando Paulo é literalmente derrubado do cavalo que cavalgava e aquela voz do Senhor soa em seus ouvidos forte, não é? Saulo, né? Na época, Saulo, por que me persegues? Então ele ouviu essa voz no caminho de Damasco. E dali em diante, Paulo não foi mais o mesmo. Por quê? Porque sua mente foi afetada por um encontro marcante. A neurociência explica que nós somos marcados por momentos especiais na nossa vida. Então, existem várias marcas que nós passamos. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser a perda súbita de um membro do corpo, vamos dizer, um órgão do corpo. Então, nós somos marcados, ou então um divórcio, a perda de um filho, e isso imediatamente é registrado aqui. E a partir dali nós sofremos muito com alterações em nossos espíritos, por causa da marca. E aconteceu o reverso com Paulo. Aquilo foi uma marca exponencial, porque quando Jesus fala com ele, aquilo vem diretamente e atinge o coração dele, a mente dele, ao ponto dele não enxergar mais nenhum mundo. Ele perdeu a visão completamente daquilo que estava ali fora. E é assim que Paulo coloca, e dali diante não era mais Saulo, já era Paulo, o grande apóstolo que nós conhecemos hoje. Então, cada um de nós passa, ou deve passar, pela mesma experiência de encontro com Jesus, porque quando nós dissemos, Jesus, vem habitar no meu espírito, isso trouxe uma marca visível, e a partir dessa marca, nossa salvação começa a entrar em operação. O primeiro passo dessa mudança é entrar nas águas para ser batizado,
para que se cumpra em nós toda a vontade de Deus e nos transforme no dia a dia de nossa vida. Então essa experiência de conversão que Paulo teve e que nós também devemos ter em Cristo Jesus é pela graça de Deus. É o convencimento do Espírito que somos pecadores e salvação é somente em Jesus Cristo. É isso que nos leva a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, e invocar o nome dele para que possamos alcançar salvação. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim: a graça nos afeta, então, através da fé, que é trazida, ela nasce em Jesus Cristo. Ele é o autor da fé. Então a promessa de Deus a Abraão foi de que todos nós seríamos salvos por esta fé. Deus fez isso lá atrás. Disse: Abraão, eu vou fazer de ti pai de muitas nações. Por quê? Porque da mesma maneira como eu revelei a minha vontade em você e revelei o meu evangelho a você, o Espírito Santo revelará o meu evangelho nos dias depois da cruz, nas nações do mundo, e assim como você creu, porque eu pus fé para você crer, eu porei também fé no coração daqueles que confessam o nome de Jesus. Por isso que somos filhos de Abraão na fé. Porque é assim que o Espírito Santo nos salva, operando fé através da graça. A graça nos convence do pecado e gera em nós o quê? Fé. E esta fé, ela expressa o quê? As confissões de nossa salvação. Ela nos produz força e poder para seguirmos exatamente os mandamentos do Senhor e ter prazer na sua lei de dia e de noite, que é o que as pessoas do mundo não seguem e não têm prazer. Eles não têm prazer na Bíblia, eles não têm prazer nas coisas de Deus. Os prazeres deles estão no mundo. Os prazeres deles estão nas drogas, os prazeres deles estão no dinheiro, os prazeres deles estão nos jogos de futebol, numa Copa do Mundo, numa promoção. Aí está o prazer do mundo. Mas o prazer de um homem que nasceu de novo não está nessas coisas. O prazer do homem espiritual está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita, ou seja, conversa com o Espírito conversa com ele, revela a ele o quê? Para que ele seja como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. Então a graça nos afeta através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda menção que Paulo faz neste verso que nós lemos, ele se refere à graça como sendo algo que o acompanhava diariamente em sua caminhada com Deus. O trabalho de Paulo não era feito em suas próprias forças. Ele mesmo, nosso trabalho não pode ser feito em nossas próprias forças. Nós não temos condições. Ele mesmo admitia isso. Ele disse: a graça de Deus comigo. Então, nós somos tão seres humanos quanto ele. Então, nós também temos que ver essa dimensão de salvação por instrumentalidade desta graça comigo. Esta expressão revela uma ação contínua desde esse dom maravilhoso de Deus na vida de Paulo. A graça se manifestava de alguma forma maravilhosa, conduzindo-o pelos caminhos que Deus queria que o evangelho fosse pregado. E quando ele ia levado por essa graça e conduzido pelo caminho de Deus, ele sofria todos os tipos de ameaças. Mas Paulo não desistia. Por quê? Porque a graça de Deus estava com ele. Também nós passaremos ilesos por esse mundo. Por quê? Porque a mesma graça que operava em Paulo opera e está comigo. E ela é também um instrumento da minha salvação. A graça opera seu poder, sabe aonde? Em nossas mentes. Nossas mentes, é verdade. E numa área que nós chamamos de consciência, ou melhor, a Bíblia diz nossa consciência, ou seja, ciência com. Então, ou seja, ciência pela revelação do Espírito de Deus.
Essa palavra grega é a palavra suneido, que significa copercepção ou percepção com. Como Deus nos criou seres para sermos, vamos dizer assim, edificados na percepção, conforme Paulo revela isso em Romanos capítulo 1, então esta graça, ela nos dá vida para que nós possamos perceber através do seu companheirismo e sua revelação, que a Bíblia chama de graça sobre graça. Então as palavras de Paulo expressam muito bem isso, essa dimensão de graça na mente do homem. E eu fecho aqui dizendo para você o seguinte: a graça vai muito além de um favor imerecido. Ela opera aqui, ó, e aqui, em nossos corações e mentes. E ela nos traz a revelação e a sabedoria que não procede da sua carne. A graça revela Deus em nossas mentes e a cada dia nos atrai como um imã para termos mais intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.